Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que fazemos aqui de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, tá? Buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica mais que anual, porque a gente não vai conseguir terminar em um ano. Às vezes nós meditamos, Andréa, seja bem-vinda, Alzia, Adri, mãe, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Às vezes a gente medita um capítulo, às vezes a gente consegue ler e meditar em 2, tá? Mas o máximo são 2 capítulos por cada live, que dura em média 1 hora, tá? Estamos aí no capítulo 10 e 11, que a gente separou para hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir ler e meditar nos 2, tá? Estamos no capítulo 10 e 11 de Êxodo. Já terminamos Gênesis, então live 31, se você reparar aí bem, está escrito live 31. Já são 30 lives. A gente leu o livro de Gênesis todo, meditou nele todo, refletiu nele todo, e as lives estão aí gravadas aí no perfil, tá? Se você tiver alguma dúvida em algum aspecto do livro de Gênesis, algum capítulo em especial que você está curioso para entender melhor alguma coisa, vai aí no perfil, vê onde é que está Gênesis e o capítulo que te interesse e ouça apenas a live a respeito daquilo, tá? Então vai virar um acervozinho, tá? O perfil vai se tornar um acervo ali onde você pode pesquisar, e em momentos de que você tem que preparar uma aula, momentos que você tem que preparar uma pregação na sua igreja, você quer ver a opinião de alguma pessoa a respeito de algum capítulo específico, você vem aí no perfil, procura o livro, procura o capítulo, tá? Vai acabar se tornando uma bibliotecazinha aí virtual, onde você vai poder ver a minha opinião, tá? E na minha opinião eu expresso aí várias opiniões de vários teólogos aí, de várias vertentes. Eu não dou somente uma vertente de pensamento aqui. Geralmente quando eu vejo que tem briga, eu coloco as 2, 3, 4 aqui, vertentes teológicas a respeito dos contextos, para que vocês possam ser instruídos, né, da existência de cada uma dessas visões aí, e Deus venha guiar você naquilo que você sente paz, que é a realidade, tá? Zilda, boa noite. Alzira, boa noite. Zilda tá por aí também, ó, Deus abençoe sua vida. Priscila, moradia, cantinho do idoso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Esposa, milagre do Senhor tá aí. Hoje a filha dormiu mais cedo, porque não dormiu o dia inteiro, não dormiu, capotou no sofá ali, colocamos ela no quarto, vamos ver se ela dorme até amanhã de manhã. Duvido muito, mas esperança é a última que morre. Vamos estar orando, tá, gente? Para que a gente possa dar início à reflexão desta noite, tá? Oremos. Pai amado, vemos humildemente nesse momento lhe agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, por tua boa mão sobre nossas vidas, por suas misericórdias estendidas a cada dia. Que o Senhor venha sim nos capacitar, venha sim nos abençoar, venha sim nos guiar, nos conduzir, para que possamos a cada dia entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Tende misericórdia dos nossos pecados, nossas mazelas, infelizmente, Deus. O Senhor sabe, somos falhos, somos fracos, nada podemos fazer sem a tua capacitação. Então que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar a graça, nos encher com o teu Santo Espírito, para que possamos nos mover em direção ao seu propósito e dar lugar para trazer à existência aquilo que o Senhor tem planejado desde a eternidade. Abençoe cada um daqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor venha abençoar todos, trabalhar em todos e usar todos para o louvor e glória do teu santo nome. Ser conosco nos abençoando, é no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Roseli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Kizá, seja bem-vindo. Jaque, Alves, sejam bem-vindos. Nós meditamos, tá? Nós meditamos ontem o capítulo 9 e hoje estaremos aqui lendo e refletindo no capítulo 10. As pragas estão acabando, tá? As pragas estão acabando. Faraó, a gente refletiu ontem, Faraó endureceu durante 7 vezes. Faraó endureceu seu coração, tá? Então
a gente viu que na 8ª Deus passou a endurecer o coração de Faraó. Então o Faraó teve as oportunidades para ceder, Deus já havia revelado para Moisés que isso não aconteceria, e aí a partir da 7ª vez Faraó foi endurecido por Deus, e a gente vai ver que a partir de agora Deus endurece o coração de Faraó, tá? Então vamos aqui para a leitura do capítulo 10. Verso 1 está escrito assim: pega a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, abre aí diante de você. A minha versão aqui é a linguagem nova versão transformadora, que é uma edição mais recente, que traz uma linguagem mais clara, tá? E fiel também aos originais aí. Então atualmente é uma das versões que estão sendo mais bem propagadas e indicadas pelos pastores aí. Tá sendo essa nova versão transformadora, tá bom? Que a linguagem é bem atual, tá? E fiel ali à tradução dos originais, tá bom? Então vê aí, abre a sua Bíblia e nos acompanha. A versão pode ser diferente, mas o sentido da mensagem é a mesma, tá bom? O verso 1 está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: volte ao Faraó. A gente já deu isso ontem, né? Volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. Então a gente viu que Deus começou já, eu acho que é a 2ª vez que Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó não permita mais, de maneira alguma, mesmo se ele quisesse libertar o povo do Egito, porque Deus quer agora continuar manifestando aí o seu poder no Egito, tá? Para que o nome dele venha se tornar cada vez mais conhecido e exaltado e glorificado ali em toda a terra, tá bom? Conhecido ali da região. Então, verso 2 ele fala: e também para que você conte a seus filhos, tá vendo aí? Eu estou endurecendo o coração dele, para que os sinais, as maravilhas, os prodígios continuem acontecendo no Egito, e você, agora Deus se dirige a Moisés, e você conte a seus filhos e netos como eu, o Senhor, ridicularizei os egípcios, humilhei os egípcios, e lhes fales dos sinais que realizei no meio deles. Então Deus fala que os humildes serão exaltados, né? E os exaltados serão abatidos. A gente vê esse princípio em toda a Bíblia, né? Deus escarnecerá dos escarnecedores, está escrito lá em Provérbios capítulo 3. Então Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. Isso é um princípio que se segue na palavra de Deus constantemente. Jesus fala: se você quer ser grande, que você seja pequeno. Há esse contexto de inversão da forma como Deus trabalha. Então quanto mais humilde você é, possivelmente Deus pode te exaltar de uma forma mais não é que é 100% que isso vai acontecer, tá, gente? Mas é mais provável que aconteça do que se você for soberbo e Deus te exalte. De maneira nenhuma ele vai fazer isso, a não ser que seja para ter uma queda fenomenal lá na frente, tá? Então os exaltados serão humilhados. Deus dá graça aos humildes. É o que a Bíblia ensina aí, do Antigo ao Novo Testamento, é este princípio aí, tá? E a gente já falou várias vezes de que Deus estava usando o Egito, as pragas no Egito, para se tornar conhecido de novo, porque o povo já havia esquecido da existência dele. Apenas a comunidade de Israel tinha o Deus Jeová como Deus, o único Deus verdadeiro. As nações ao redor já tinham se apostatado, se distanciado, levantado deuses segundo suas próprias concupiscências, e esquecido completamente do único Deus verdadeiro, tá? Infelizmente. Então, verso 3, vamos lá. Moisés e Arão foram ver a Faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. André colocou: disse Deus, aquele que a si mesmo se humilha, meu Pai o exaltará. É nesse sentido aí mesmo que Jesus fala, viu, André? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos, humilhados. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Aqui já é um aviso, um alerta.
de Deus sobre a 8ª praga que iria ser derramada sobre o Egito. Cobrirão toda a terra, verso 5, cobrirão toda a terra de modo que não se poderá ver o chão, devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo, né? A praga número 7 foi aquela tempestade de granizo, aquela saraivada, né? Em outras versões fala, que destruiu praticamente quase toda a vegetação. E agora Deus está falando, o que sobrou, o que conseguiu subsistir depois da tempestade de granizo vai ser consumido pelo gafanhoto. Tá? Então, o alerta estava sendo dado. E todas as árvores que estiverem crescendo nos campos invadirão seus palácios, os gafanhotos, né? Verso 6, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Verso 7, os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando, faraó? Até quando permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles lá. Deixa eles irem lá e adorarem. Pelo amor de Deus, não está vendo o que está acontecendo aqui não? Não está vendo o sofrimento nosso não? Deixa esse povo ir. O faraó não vê, aí ó, eles falam em seguida, o faraó não vê que o Egito está em ruínas. Não está enxergando o que está acontecendo não? Verso 8, logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de faraó. E ele disse, está bem, vão e adorem o seu Senhor, o seu Deus. Mas quem exatamente vai ir? Né? Quem exatamente irá? Quem é que está indo com vocês mesmo? Verso 9, Moisés responde, iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, todo o nosso rebanho, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. Todos são importantes, né? Depois de tantos anos esperando, aguardando a manifestação de Deus, a promessa de Deus, o cumprimento da profecia que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, era um momento especial esse momento de adoração. Ninguém podia ficar para trás, todo mundo tinha que estar lá para adorar. E os animais não poderiam ficar para trás porque os animais serviriam de sacrifício. A gente sabe que nessa época era normal o sacrifício de animais em prol da adoração a Deus e aos deuses pagãos também. Então como é que eles iriam deixar lá os animais, sendo que haveria necessidade de sacrificá-los durante o processo de adoração ali, da cerimônia de adoração ao Deus ali no Antigo Testamento? Então todo mundo tinha que ir. Era uma viagem que aparentemente podia não ter volta, né? Podia não ter, tá todo mundo lá, com tudo que tem lá, para que vai voltar para trás, né? Verso 10, o faraó retrucou, sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do plano mal intencionado que vocês têm. Então assim, vocês estão falando que querem adorar, mas o que vocês querem mesmo fazer é fugir. Tá? E eu estaria louco se deixasse vocês irem. Se vocês fossem escondidos, Deus ia ter que intervir para livrar vocês. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Se vocês fugirem daqui, Deus tem que estar com vocês mesmo, porque eu vou atrás de vocês. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Tá ameaçando aqui e achando que eles estão querendo de alguma forma fugir. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Então deixa as crianças aí, deixa as mulheres aí, deixa os animais aí. Só os homens que vão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então, o faraó não queria perder os escravos dele. Tinha que manter alguém no Egito para o pessoal voltar, então só permitiu que os homens saíssem. Mas não foi isso que Deus pediu que fosse feito, né? Não era isso. O povo todo tinha que ir um caminho de 3 dias para o deserto, no monte de Deus ali, para prestar adoração a ele lá. Esse foi o pedido de Deus. Verso 12, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. E aí Deus lança a 8ª praga. São 10 ao todo.
A 8ª praga agora é direcionada contra o deus Serapis, é o deus do Egito, que protege a terra dos gafanhotos. Esse deus tem o poder de proteger a terra, as plantações, contra os gafanhotos, tá? Então o pessoal adora, presta adoração, sacrifício a esse deus, para ele proteger a terra contra os gafanhotos. E o que é que Deus está fazendo? Deus está enviando o que para a terra? Deus está enviando os gafanhotos. Então Deus está aí jogando por terra esse tal Deus que protege o Egito contra os gafanhotos. E Deus está se mostrando acima deste Deus aí, confrontando este Deus e mostrando que ele controla tudo, inclusive os gafanhotos, e não tem ninguém que possa impedir ele de agir. Agindo eu, quem impedirá? Não é isso que a palavra de Deus fala? Verso 13. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual. Verso 15. Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra, devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo, que foi a 7ª praga, né? Não restou uma só folha nas árvores, nem as plantas em toda a terra do Egito. Verso 16. Sem demora, Patrícia chegou. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando aí. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Senhor, seu Deus, não é Deus meu, não é Deus de vocês. Perdoe meu pecado apenas mais esta vez e suplique ao Senhor, seu Deus, não meu, seu Deus, que ele me livre desta morte. Verso 18. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. Verso 19. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Então, aquele que trouxe os gafanhotos e que confrontou o deus Serapis, que protegia a terra dos gafanhotos, foi aquele que levou os gafanhotos embora, demonstrando que tem total e completa autoridade sobre os gafanhotos e que não existe nenhum tal de deus Serapis lá do Egito que possa confrontá-lo e impedi-lo de agir, tá? Quando ele quiser assim agir, porque Deus, em cada uma das pragas, como a gente tem acompanhado, ele tem confrontado um deus específico ali do Egito, tá? Mostrando que ele é superior, que ele é mais forte, tá? Que ele é único, tá bom? Quem realmente tem controle e poder sobre a terra contra os gafanhotos? Somente Deus, Jeová, tem, tá? É isso que ficou respondido aí com esta praga diante de todos. Verso 20. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Tá vendo? Faraó chamou, pediu para poder tirar os gafanhotos, que ele ia deixar o pessoal ir. Mas desta vez, mais uma vez, a terceira vez, Deus não... Terceira? Foi na 7ª, na 8ª, agora foi 8ª, né? 7ª, 8ª. Na segunda, era a segunda vez que Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Era a segunda vez que Deus estava endurecendo o coração de Faraó. A partir de agora, gente, Deus vai endurecer. Faraó teve a oportunidade dele, não liberou, endureceu a si mesmo. Deus agora vai confirmar: você não quer isso? Então você vai continuar agora endurecido. Você não vai mais fazer aquilo que eu quero. Eu vou manifestar o meu poder e minha glória sobre você, Faraó, tá? A gente continua.
Verso 21, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Esta é a 9ª praga, tá? A praga dirigida ao Deus mais adorado no Egito, que é o Deus Ra. É o Deus do Sol, tá? Então a gente vê aqui Deus mandando escuridão contra o Deus da suposta luz deles, né? O Deus do sol deles, o Deus Ra. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e a escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Cadê Ra para poder iluminar esse povo? Não era o Deus do sol? Não dava luz? Verso 23. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Não havia luz em canto nenhum a não ser em Gósen, onde o povo israelita estava. Isso espiritualmente representa o quê? Por que lá na comunidade de Israel, lá na região onde Israel estava assentado, havia luz? E todo o restante do Egito não tinha? Espiritualmente você subentende o quê? Qual é a explicação que você me traz aí? Essa tipificação aí aponta para o quê? Me dá uma explicação espiritual desse contexto. Onde o povo de Israel vivia, tinha luz. Nas demais partes do Egito havia escuridão completa. Por que havia luz lá em Gósen, no local onde Israel estava assentado? Por que, gente? Qual é a explicação que você dá? Por que com os israelitas havia luz e com os egípcios havia escuridão? Me dê uma explicação espiritual a respeito disso. Isso aponta para o quê? O que é que Jesus disse? Eu sou o quê? O que é que Jesus disse? Eu sou o quê? O que é que Jesus disse? Estou apertando aqui para vocês pensarem um pouquinho. Maria, seja bem-vindo. Marilene, linda. Débora. O Alan, Pietra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Isso, Patrícia. Isso, Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que eis que no meio das trevas resplandeceu a luz, e as trevas não a compreenderam. Tá? Então, por que lá tinha luz? Porque os israelitas eram servos do único Deus verdadeiro que representa a luz verdadeira. Então aí tá aí uma figura, um Deus usando a ilustração aí, tá? Literal, para apontar algo espiritual. O Deus da luz verdadeira estava com Israel e por isso eles estavam no meio da luz, enquanto que todos os demais deuses que os egípcios adoravam não tinham luz nenhuma, eram falsos deuses. Então lá só havia escuridão. Esse contraste era justamente aí para confrontar essa realidade de que o único povo que estava na luz era Israel e todo o restante estava em trevas absolutas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Verso 24. Por fim Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos. Mas deixem seus rebanhos aqui. Oh, meu Deus do céu. Deus falou uma coisa, e quando Deus fala uma coisa, tem que fazer do jeito que ele manda falar, tá? Do jeito que Deus manda falar, é o jeito que tem que ser feito. Não existe meio termo, ou vou fazer um pouquinho aqui, não. Ou você faz tudo, ou você não faz nada, tá? Não existe meio termo. Tá aqui Faraó tentando liberar aos poucos, mas tentando ainda manter alguma coisa. Deus mandou levar tudo. Não somente tudo aquilo que Israel tem,
mas aquilo ainda que Israel vai levar dos egípcios, que ele fez uma promessa, ele deu uma profecia de que o povo sairia dali com riquezas, tá? Com riquezas. Vamos ver aqui. Verso 25. Verso 25, Moisés responde: de jeito nenhum. Por acaso Faraó nos daria os animais necessários? Por acaso Faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? A gente não vai levar o nosso rebanho, você vai dar do seu para a gente levar? Porque a gente tem que levar. A gente tem que fazer sacrifício, tá? André colocou: Deus disse que era para levar tudo que pertencia e que recebeu. Justamente, ainda ia levar coisas a mais que não pertencia, mas ia ser levado. Então, verso 26, todos os nossos animais devem ir conosco. Moisés está falando com ele: todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Eles não sabiam ainda quais eram as diretrizes, o que é que Deus ia mandar fazer, como ele deveria ser prestado adoração, tá? Moisés pressentia que Deus iria instituir maneiras e formas e cerimônias para que pudesse ser adorado da maneira dele, do jeito dele. Então ele falou assim: a gente tem que levar tudo, eu não sei como é que vai acontecer lá, eu preciso de todos os nossos animais, não vai ficar nenhum para trás. Verso 27, mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração. Aqui é a terceira vez, depois daquela sétima vez que Faraó se endureceu sozinho, já é a terceira vez que Deus agora endurece o coração de Faraó. Não é mais Faraó se endurecendo, é Deus endurecendo o coração de Faraó. É esse endurecimento que a gente chama de pecado contra o Espírito Santo, tá? E é por isso que tem que se tomar cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Porque se pecar contra o Espírito Santo, não tem mais salvação, não tem mais como ser despertado. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração como na provocação, tentação no deserto. É o alerta que tem lá em Hebreus, tá bom? Faraó endureceu seu coração 7 vezes, e 7 é o número da perfeição na Bíblia, o número de Deus. Ele, durante 7 oportunidades, disse não. Quando chegou a 8ª, Deus endureceu ele agora. É como se ele tivesse cometido, ali, como se tivesse, tá, gente, cometido ali uma alusão ao pecado do Espírito Santo. Ele chegou a um limite. Na hora que ele atingiu o limite, Deus agora só confirma o que já aconteceu. Não tem mais como retroceder, não tem como retornar. A partir daqui para frente, só endurecimento. Já pecou contra o Espírito Santo, não tem mais retorno. Então, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Há um risco em estar se ouvindo a palavra de Deus continuamente e você, em vez de ser quebrantado, em vez de se render, em vez de entregar sua vida para Jesus, você dá as costas para Ele. Você diz: agora não, eu ainda não posso. Ah, não, sou muito novo. E a cada vez que você é evangelizado, você ouve, você diz não para Deus, não para Deus, não para Deus. Tem algum momento que você pode chegar a um endurecimento que Deus já não te ouve, não vai te ouvir. Sela o seu destino, tá? Tem que se tomar cuidado. Endureceu, não deu ouvidos à voz, justamente. Tem que se tomar cuidado com isso, tá bom? Verso 28. Fora daqui, gritou para Moisés Faraó: fora daqui, estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vi meu rosto, você morrerá. Aqui está dando um ultimato agora. Faraó mandou Moisés se apartar, ir embora e não voltar. Aí o verso 29, Moisés fala: muito bem, respondeu Moisés, nunca mais verei seu rosto novamente, tá? E realmente depois aqui eles não se encontraram. Moisés ainda não saiu diante de Faraó. Eles estão conversando e Faraó manda ele sair e ele fala: tudo bem, você não vai ver mais a minha face. Aí entra o capítulo 11. Moisés ainda está diante de Faraó, terminando essa conversa. Ele ainda não saiu de diante de Faraó e entra o capítulo 11. E aí Deus se volta para Moisés, possivelmente em espírito, né, falando na mente dele. Ali Deus vira e fala para
para Moisés, tá bom? Presta atenção. Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Quando o faraó falou para ele sair e não voltar mais, Moisés ainda estava diante de faraó e Deus fala com Moisés. No subconsciente dele, possivelmente, porque faraó não escuta nada do que está sendo dito. É Moisés que está escutando, Deus está falando com Moisés. Depois disso, o faraó os deixará sair do seu território, Deus está falando. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará daqui. Vai vir mais uma praga, é a última praga, é a 10ª praga, é a pior praga que caiu sobre o Egito, é a 10ª. Deus está alertando Moisés aqui de que vai acontecer. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. Tá vendo? Deus, vocês vão sair daqui, mas pede para todos os israelitas pedirem peças de ouro e peças de prata para seus vizinhos. Verso 3. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Em outras versões, Deus dá graça aos olhos. Lembra aquela graça aos olhos que Noé recebeu, que José recebeu, que Jacó recebeu, né? Aquela graça aos olhos, Deus agora dá esta graça aos olhos ali diante do povo egípcio. E o povo israelita vai pedir peças preciosas ali, itens preciosos ali, peças de ouro, de prata, e os egípcios vão dar voluntariamente, tá? A cada um deles, tá bom? Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais de Faraó como pelo povo egípcio, tá bom? E com isso aí Deus vai cumprir aquela promessa que está lá em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, aquela profecia que ele deu para Abraão, tá? Lembra lá em Gênesis 15, 13, está escrito, o Senhor falou para Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Tá indo para a 10ª praga. Deus está castigando, Deus está cumprindo o que foi escrito lá em Gênesis 15, verso 13 e 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza, tá? Aqui a gente vê a profecia se cumprindo. Deus falando que vai emitir a última praga, a praga da morte dos primogênitos, e era para os israelitas pedirem aí, tá, os bens valiosos aí para seus vizinhos, ouro e prata, porque depois dessa praga eles sairiam do Egito e sairiam do Egito com despojo, com riquezas, tá? E essas riquezas foram adquiridas, a maior parte delas aí, por José. Quando José comprou tudo que tinha aí na região na época da fome, lembra? O povo não tinha dinheiro, deu os seus rebanhos, não tinha rebanho, deu suas terras e por fim deu a própria vida, todos se tornaram escravos. E o faraó da época de José se tornou riquíssimo, tá? Então essa riqueza que agora Deus está mandando os israelitas pedirem aí é como se fosse um pagamento aí, fosse um depósito que tivesse ali sendo guardado durante esses 400 anos, de um dinheiro que Deus através de José guardou no Egito, e agora Deus vai levar uma boa parte dele, vai levar embora, e a gente vai entender por que Deus vai levar embora todos esses utensílios de ouro e prata um pouco mais adiante. Quem já leu Bíblia, quem já conhece a história de Israel, já deve ter uma noção do porquê que Deus está levando tanta prata e tanto ouro para o meio do deserto, tá? Mas vamos continuar lendo aqui, tá terminando, viu, gente? Moisés disse: assim diz o Senhor. Moisés estava diante de Faraó, acabou de ouvir de Deus todo esse alerta. Aí Moisés diz, agora ainda na frente de Faraó, ele ainda não saiu da presença de Faraó, ele está diante de Faraó ainda. Faraó falou para ele ir embora, que não queria ver ele mais, se ele voltasse lá ele ia matá-lo. Mas antes de sair, Deus falou com Moisés, e Moisés agora vai falar para que todo mundo que esteja ali ouça, tá?
Mas Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino. Todo primogênito vai morrer. Em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais morrerão. Tudo que é primogênito do sexo masculino que tiver no Egito vai morrer. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Enquanto no Egito vai haver choro, ranger de dentes, desespero, no povo de Deus nem mesmo um cachorro vai latir durante esse período de lamento de vocês. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Deus faz acepção, separa aquele que é povo dele daquele que não é. E Deus sabe quem é povo dele e quem não é. Tá? Cada um se examine diante de Deus, se você tem sido realmente serva e servo de Deus ou não. Porque diante de Deus as coisas estão patentes. Deus sabe o íntimo, o interior. Nós homens não, mas Deus sabe, tá? Então, ele está falando aqui que vai exercer juízo. A última praga virá vir e o povo de Israel não vai ser afetado por ela, porque a praga vai cair somente e exclusivamente sobre os egípcios, sobre aqueles que estão do mundo, da mesma forma como o juízo, quando vir, será derramado sobre aqueles que não estão com Cristo, não foram lavadas as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é Cristo, tá? É quando Jesus voltar em glória e poder para julgar as nações. Quem não estiver em Cristo será punido, tá? Será consumido pelo fogo e pelo resplendor do seu retorno, da sua vinda, tá? Então isso aqui é algo similar que aponta para o juízo de Deus também no futuro, tá bom? As pragas, terão pragas que cairão. Em Apocalipse fala a respeito disso. As taças que são derramadas da ira de Deus cairá sobre os desobedientes. Não é sobre a igreja de Deus que vai cair a ira. Deus vai resguardar a igreja da ira. O povo de Deus não vai sofrer a ira de Deus, mas aqueles que são desobedientes, sim, beberão de cada uma das taças que Deus vai derramar. É o que está lá em Apocalipse. Quando a gente chegar lá, daqui um ano, eu vou lá cacetada. Se eu estiver vivo, Deus não tiver voltado, Jesus não tiver voltado, eu não tiver ido, se Deus permitiu chegar até o final aí da Bíblia, a gente vai refletir um pouco mais sobre isso lá em Apocalipse, tá bom? Então voltando para cá, verso 8: todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Moisés estava chateado. E aí o Senhor teve que lembrar Moisés. Verso 9: o Senhor tinha avisado a Moisés: o Faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Então Deus alertou e lembrou Moisés do porquê de Faraó estar tão resistente agora, tá? Verso 10: Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. E acaba o capítulo 11, tá bom? Amanhã nós vamos refletir somente no capítulo 12. Vou pegar a Bíbliazinha aqui, tá? Porque eu acho, deixa eu ver quantos versículos são o capítulo 12 aqui. Vixe, Jesus, Maria, José, muito. Capítulo 12 são 51 versículos. Hoje a gente meditou aqui 39. Nós refletimos aqui em 39 versículos, mas amanhã serão 51.
tá? Então não tem realmente como ser 2 capítulos. Amanhã a gente só vai meditar no capítulo 12, tá? É onde Deus institui aí a Páscoa, tá? E a gente tem muita simbologia que aponta para Cristo. A gente vai fazer com cuidado, com carinho, que o capítulo 12 de Êxodo é bem especial para a gente entender o contexto até mesmo da morte de Cristo nos nossos dias. Aponta diretamente para Cristo Jesus. Então a gente tem que fazer aí uma reflexão, uma meditação com calma no capítulo 12 de Êxodo. Amanhã leiam, meditem no capítulo 12 de Êxodo. E amanhã, gente, eu nem coloquei, né? Eu fiquei aqui conversando a live toda e não coloquei Êxodo, capítulo 10 e 11. Estou colocando agora. Amanhã a gente vai refletir só no capítulo 12, viu? Capítulo 12. André colocou Apocalipse, o livro que tinha medo de ler na adolescência e que mais amo hoje. É um livro que aponta para a esperança, né? Para a esperança e para a glória de Deus. Eu também tinha medo. Quando eu era na infância eu também tinha medo quando eu ouvia falar do livro de Apocalipse, das bestas, das cabeças das bestas, aquela coisa toda, um livro de monstros e tudo mais, fim dos tempos, fim do mundo e aquela coisa toda. Então assim, eu tinha medo porque a gente não tinha compreensão. Mas Apocalipse significa revelação, e se o livro chama revelação é porque Deus quer revelar, quer deixar às claras alguma coisa. Então não é um livro para se esconder, não é um livro de mistério. É um livro para se entender, para se compreender, para se descortinar, para se revelar a vontade de Deus, tá? Então, é um livro maravilhoso, realmente, maravilhoso. A gente vai ter a oportunidade de lê-lo, se Deus quiser e permitir, daqui a alguns meses, tá bom? Amanhã nós vamos refletir aí no capítulo 12 de Êxodo. André colocou, eu tinha medo porque só ouvia falar do inferno. Ah, Jesus da glória, momento de oração. Vamos então orar, gente, terminando e concluindo essa live. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês por aqui, viu? Continue aí orando por nós, pelo nosso ministério. Que Deus venha nos dar saúde. Quando assim a gente mudar lá para a nova cidade, que nós estaremos ali fazendo a obra do Senhor, eu vou ver como funcionará as lives, tá? Se vai dar para eu continuar fazendo às 9h30, se eu terei que mudar o horário para um horário mais cedo, quem sabe até de madrugada aí, antes das 6 horas, não sei, vamos ver, vamos chegar lá. Eu tô tentando falar alguma coisa aqui, porque se porventura mudar, vocês estão sabendo, né? Um passo de cada vez. Nós estamos aqui existe uma rotina, e essa rotina dá para encaixar a live nesse horário. Mas quando Deus nos levar ali para Salinas, onde a gente vai começar a obra ali, tá? Possivelmente eu vou ter que fazer muitas visitas, e às vezes à noite eu terei que fazer ou participar de reuniões nas casas daquelas pessoas que abrirem a sua casa para ter um momento de oração, meditação na palavra ali. Eu vou ter que estar ali, eu não sei como vai funcionar, tá? Então, se realmente não der para eu chegar em casa até 9h30, a gente vai estar fazendo essas lives aí, ou mais tarde, 10, 11, ou de manhãzinha, quem sabe 5 horas da manhã aí, de 5 a 6, tá? De 5h30 a 6h30, não sei. Vamos ver aí, vamos estudar aí, vamos esperar, tá? Esteja orando aí para que Deus venha fazer a vontade dele sobre a nossa vida. Orar por Priscila? Ok, vamos orar por Priscila, tá? A gente vai apresentá-la. Espero que as coisas estejam o melhor possível aí, viu, André? Vamos estar orando. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite. Vemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade, por este momento. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Venha assim continuar nos abençoando, nos guiando, nos direcionando aí, Senhor, a darmos lugar, a sermos instrumentos, para que o Senhor venha nos colocar onde quer que o Senhor queira, Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. Venha nos preparar, nos aperfeiçoar, nos capacitar, Deus, a sermos luz onde quer que o Senhor nos coloque, possamos influenciar as pessoas para Ti, para enxergar em Cristo, que o Senhor venha ter misericórdia de nossas falhas, nossos erros,
venha nos encher com o teu Santo Espírito, para que a cada dia possamos crescer na estatura completa de Cristo Jesus. Quero lhe apresentar aqui cada um dos pedidos que estão nos corações aí dos teus servos que têm acompanhado esta live. Eles não colocaram os pedidos aí, mas o Senhor sabe os seus anelos, os seus desejos, aquilo que o Senhor tem para trazer existência através da vida deles. Que o Senhor vá assim nos guiando para que as vontades sejam conciliadas e cada um se submeta à sua soberania e sinta o desejo de fazer aquilo que o Senhor tem planejado, Deus. E dessa forma o Senhor venha trazer à existência aquilo que honra, exalta e glorifica o teu santo nome. Quero lhe apresentar aqui a Priscila, Senhor. O Senhor sabe o contexto de vida dela, as dificuldades que ela enfrenta. Venho rogar por Andréia, o ministério de misericórdia dela, Deus, que o Senhor venha suprir a todas as necessidades aí, nesta casa, nessa família, venha entrar em providência, Senhor, e os abençoar de sobremaneira, para que sejam constantemente esse canal de bênção, Deus. Tem misericórdia da Priscila, que o Senhor venha assim restabelecê-la, Deus, e dar equilíbrio, harmonia, e quem sabe, Deus, libertação total e completa desse contexto, dessa situação que vive. Tem misericórdia da tua serva, tem misericórdia de Andréia, que possam ser vitoriosos aí nos projetos, os propósitos, os desejos que você tem colocado aí no coração das duas. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por minha esposa, minha filha, por minha vida, pelo ministério que o Senhor tem nos concedido. Apresenta ali o concílio que ocorrerá em março, que o Senhor venha estar me preparando o irmão Ginerino, que possamos ter um momento ali, e um momento de concretização da sua vontade, seja ela qual for, Senhor. Estou aqui para servi-lo, estou aqui para ser um instrumento em tuas mãos, independente de receber um reconhecimento eclesiástico ou não, sei que tenho sido um instrumento em tuas mãos de propagação do Evangelho e vou continuar servindo da mesma maneira, independente do resultado com o Senhor. Mas vai tomando tudo em tuas mãos e concretizando a sua vontade soberana naquele ambiente, naquele lugar. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Ô Alda, eu fechei os olhos e não vi você colocando o seu pedido de oração por Manuela Gonçalves. Que Deus venha se abençoar a Manuela, tá? Entrar em providências nas necessidades dela, trazer à existência o propósito e o projeto dele na vida da Manuela aí, sim. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida da Manuela aí, tá? E faça aquilo que seja da vontade dele sobre a vida dela. É o que eu almejo, desejo e oro em prol da Manuela, e creio que os irmãos concordam com isso, que a vontade de Deus é soberana, é a melhor coisa que temos para vivenciar, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Zilda ficou até o final, Zilda. Zilda sumiu, desapareceu, voltou de novo. Vê se não some, Zilda. Continue aí conosco. Andréia, um abração. Deus abençoe sua vida. Obrigado aí cada um de vocês que estiveram presentes conosco. Amanhã na live 32 estaremos meditando, lendo e meditando no Êxodo capítulo 12. Leiam o capítulo 12 de Êxodo amanhã, meditem nele, para que à noite estejamos todos aqui preparados para poder tirar as aplicações contidas no livro, contidas ali no capítulo, para as nossas vidas, para entendermos até mesmo o porquê de Cristo ter morrido na cruz por nós. O capítulo 12 vai falar sobre isso, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês, vejo vocês aqui amanhã às 9h30. Fui.